E eu queria agradecer aqui a Leonardo também, que deixou aqui o comentário, e ele fala o seguinte, né? Ele fala, gosto bastante de Conclave, terceiro melhor concorrente a melhor filme no Oscar. O que é que você acha disso, Pídio Rocha? Bom, um bom comentário do Leonardo. Eu discordo dele porque não é o terceiro melhor concorrente, é o melhor concorrente ao Oscar. Foi o melhor concorrente do Oscar e foi derrotado, talvez até pela própria incapacidade da academia de entender os meandros e as perspectivas do catolicismo, né? Eu vou discordar de muita coisa que vocês falaram, porque na realidade os personagens eles são clichês, eles são estereótipos. E nós sabemos que quando os clichês e os estereótipos são bem utilizados, eles permitem a construção da narrativa, que é o que o Berger faz. Ele trabalha com elementos dessa construção para criar cada um desses personagens. Existe o vilão é o Tedesco. Isso é claro, porque obviamente o Tedesco não é um conservador. O Tedesco é um reacionário, ele é um revisionista, ele é o cara que quer voltar para a missa em latim com o Papa de costas para a igreja, o que é uma coisa absurda, porque se existe uma coisa em comum, vamos dizer assim, com os últimos papas que houve, é justamente essa tendência de seguir em frente. Ao mesmo tempo, ele coloca também uns elementos muito interessantes, que é a questão, por exemplo, o poder do dinheiro, que o Tembley é um representante disso. O Tembley, se não me parece, ele é canadense, mas aparentemente ele é um cara que o personagem é um cardeal canadense, né? Mas ele aparentemente está ali para representar os caras que têm o dinheiro. O Benítez, esse é um progressista, mas é um progressista falso, porque na realidade ele vai ceder ao dinheiro do Tembley para poder apoiar o Tembley e sentir que a partir do momento que o Tembley sobe e ele é menos pior do que o Tedesco, alguma coisa a gente vai conseguir, mas nós vamos conseguir a grana. E o ADM é o representante daquela coisa mais tradicional, né, da questão sexual, do abuso sexual, né, que no caso aí é um abuso heterossexual, né, para não confundir demais a discussão. O lance todo é como tudo isso reflete dentro do Lawrence, porque realmente é isso, o Lawrence é o nosso personagem, né? Nós estamos olhando aquilo ali e de uma maneira, acho que muito hábil, o Berger está querendo nos colocar muito próximos do Lawrence para nos convencer que o Lawrence talvez sejamos nós, os espectadores que estão vendo o filme. Esse é um filme interessante porque realmente existem grupos católicos que ficaram muito irritados com o filme, muito irritados. Em compensação, existem outros grupos que são mais conservadores que gostaram muito do filme, por quê? Por causa de um ponto que isso o Berger é muito hábil, né? A questão política, de você entender que aquelas pessoas que estão ali são cardeais, mas eles são pessoas. Então, eles estão sujeitos a essa dessacralização, essa humanização exacerbada, vamos dizer assim, que já foi falada, mas eles representam, e acho que nisso tanto o Berger quanto o Harris são muito eficientes, dessa confluência de forças que representa o Vaticano. E nesse ponto, o filme ele é muito preciso. Eu acredito, por exemplo, que é um filme que, para mim, funciona muito bem dentro do seu tempo. Poderia ser uma série, mas ele é um filme de 2 horas que se organiza muito bem. Talvez as soluções sejam fáceis, mas, de novo, volta a isso. Ele está trabalhando com estereótipos, com clichês, e está organizando esses clichês muito bem. Então, como um espectador de cinema, eu concordo com o Leonardo, mas ainda faço essa correção. Não, Leonardo, não foi o terceiro melhor filme. Foi o melhor filme do Oscar e foi o grande derrotado desse Oscar, né? Por motivos que aí eu vou repetir uma coisa bem interessante, qual é o maior fracasso, um dos maiores fracassos do Alfred Hitchcock, um filme chamado A Tortura do Silêncio, que é a história de um padre que houve uma confissão e ele não denuncia a pessoa que fez a confissão, porque ele não pode, é um pressuposto, é um dogma católico. E as pessoas, quando o filme foi exibido nos Estados Unidos, o filme foi um fracasso. Por quê? Porque como é que na cabeça do pentecostalismo, do protestantismo light, temperado americano, entrava essa questão de que ele não pode falar? Por que ele não pode falar? Então, acho que aqui a gente também tem isso, né? A academia não entende esse filme, por mais que tenha todos esses elementos de outros países apresentando. Para mim, foi o grande derrotado do Oscar. E, como sempre acontece, né? Daqui a alguns 2, 3 anos, talvez a gente nem lembre quem concorreu ao Oscar.